Olá, tudo bom? Hoje eu quero te falar porque que mais de 90% das pessoas que falam que cortaram o açúcar da alimentação continuam tendo sintomas de compulsão alimentar, dor de cabeça, inchaço, problemas intestinais e não sabem por quê. Muitas pessoas param de consumir açúcar, mas continuam com esses sintomas. Eu já vou te explicar o que acontece no seu cérebro, no seu organismo e como de fato você consegue ter bons resultados. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você consome açúcar no dia a dia, se você cortou o açúcar do cafezinho, dos sucos, se você substituiu ele por um adoçante, se você realmente está tentando modificar o paladar. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque afinal de contas isso mostra para o YouTube que você não está gostando só desse vídeo aqui, mas que você apoia o meu canal e confia no meu conteúdo como um todo. Muitas pessoas ainda não sabem, mas quando a gente come açúcar, o nosso cérebro libera dopamina, que é um neurotransmissor que está muito relacionado ao prazer, né? Aquela sensação de bem-estar. E essa área que o cérebro ativa, olha que loucura, pelo consumo do açúcar, é a mesma área que é ativada quando a gente consome drogas ilícitas. Estudos de Harvard já mostraram que esse pico de dopamina causa uma tolerância e causa uma dependência. Ou seja, quanto mais açúcar você come, mais você precisa consumir de açúcar para sentir aquele mesmo prazer. Isso te lembra alguma coisa? Com certeza, as drogas, né? Como eu te falei. Por isso que muitas pessoas falam, eu consigo até parar de fumar, consegui parar de fumar, mas não consigo parar de comer pão, doce, comer um bolinho de vez em quando. O corpo realmente entra em abstinência, a pessoa acaba tendo dor de cabeça, irritabilidade, fadiga e até mesmo compulsão, porque tudo isso acaba fazendo parte de um ciclo viciante e esse ciclo não está só no cérebro. O açúcar a gente sabe que gera picos de insulina, né? Estimula o armazenamento de gordura, aumenta a inflamação, altera a microbiota intestinal e até mesmo pode afetar o humor e a clareza mental. O que acontece é que muitas pessoas falam assim, eu vou parar de comer açúcar, né? Não quero mais botar o açúcar no cafezinho, não quero mais comer açúcar, mas continuam tendo esses efeitos todos que eu falei pra você e falam, onde eu tô errando, Patrícia? O que tá acontecendo? Vamos falar mais sobre isso aqui agora. A grande questão é que muitas pessoas cortam o açúcar de adição, aquele açúcar, como eu te disse, né, para adoçar uma bebida, um café, cortam um refrigerante, mas não se apercebem que estão consumindo o açúcar de outros alimentos. Muitas vezes alimentos industrializados que têm açúcar no rótulo, um açúcar escondido, como por exemplo a maltodextrina, a dextrose, xarope de glicose, xarope de milho, ou até mesmo melado pode vir escrito aí no seu rótulo. Mas além disso, produtos que têm açúcar e a pessoa às vezes não está se ligando. Por exemplo, aquele pãozinho que nem é um pão doce, mas leva açúcar na composição, ou um pão que tem basicamente só farinha branca, né, um pão que é basicamente pão francês, né, que é basicamente farinha, fermento e água, vai se transformar em açúcar rapidamente, vai dar os mesmos efeitos no seu cérebro. Então, esses alimentos que rapidamente se transformam em glicose, são absorvidos de forma muito rápida e entram muito rápido na corrente sanguínea, como forma de glicose, que é o produto final dessa digestão deles, vai se transformar em glicose, né? E vai entrar rápido na sua corrente sanguínea. E quando essa glicose entra no plasma, o seu cérebro não sabe se essa glicose veio do açúcar de mesa, se veio de um pão doce, se veio de um macarrão branco. Então, isso que acaba tornando isso mais difícil para muitas pessoas. Vale a pena a gente falar também dessa questão do consumo exacerbado de frutose que muitas pessoas têm consumido. Não tem a ver com a fruta, porque quando a gente consome a fruta, ela realmente tem frutose naturalmente presente, mas a frutose vem com fibra, uma quantidade mais moderada do que, por exemplo, quando você consome alimentos industrializados que tenham frutose para adoçar. Isso cada vez está sendo mais comum nos ultraprocessados, porque ele é um tipo de açúcar mais estável, um tipo de açúcar mais barato. Então, muitos produtos industrializados, ultraprocessados, levam xarope de milho ou xarope de milho alto em frutose, né? Depende do rótulo mesmo. Que vai sobrecarregar o seu fígado e se transforma em gordura visceral. E tem estudos que mostraram que o consumo crônico de frutose, a gente já sabe disso, leva a resistência à insulina, fígado gorduroso. E hoje, gente, cada vez mais é comum você ver pessoas que não bebem bebida alcoólica tendo problemas de gordura no fígado. Antigamente, quando você falava de problema no fígado, de esteatose hepática, as pessoas pensavam na esteatose hepática causada pelo álcool.
Hoje em dia não, hoje em dia cada vez mais tem tido o aumento da esteatose hepática não alcoólica, que justamente está relacionado ao excesso de consumo de frutose, que direto vai lá para o fígado e faz um estrago grande, e glicose excessiva. Além disso, a gente sabe que ela pode contribuir para o aumento da síndrome metabólica, aumento da pressão, glicose alta, gordura abdominal localizada, triglicerídeos aumentados, ácido úrico aumentado. Ou seja, é a mistura perfeita para infarto, AVC, diabetes tipo 2 e outros problemas metabólicos graves. Ainda vale a pena a gente falar que o açúcar ele não piora só o seu metabolismo, a glicose, a pressão, o colesterol, como eu acabei de falar, não. O açúcar é muito prejudicial para o cérebro. A resistência à insulina tem sido chamada, inclusive, de diabetes tipo 3 por muitos pesquisadores e está ligada à perda de memória, depressão e até mesmo autismo. Então, pesquisas da Universidade da Califórnia mostram que o excesso de glicose pode causar glicotoxicidade e neuroinflamação, acelerando o envelhecimento neural. Então, não é só coincidência. As pessoas que mantêm a glicose mais estável ao longo da vida tem menor risco de Alzheimer. Esse é um ponto muito importante para a gente falar. Um outro erro muito comum que eu vejo são as pessoas que substituem o açúcar por açúcar light. Não sei se você já ouviu falar, mas quando você observa o rótulo, olha que loucura. Esse açúcar light é 50% açúcar branco refinado e 50% adoçante. Ou seja, você está consumindo uma menor proporção de açúcar, mas ainda assim está consumindo açúcar. Então é muito importante observar o rótulo do adoçante que você está comprando, para não estar comprando gato por lebre e está sendo enganado. Então, o mais interessante é que você observe o rótulo e escolha um adoçante de boa qualidade, como uma estévia, um monk fruit, um xilitol, um eritritol, que podem ser adoçantes que, né, podem ajudar você a ter aquele paladar adocicado sem ter os malefícios do açúcar. Claro que também uma opção interessante é você reeducar o seu paladar, porque naturalmente, né, a gente é tão bombardeado com excesso de açúcar, de frutose, aquele sabor muito doce, aquele leite condensado, aquele pudim com uma calda muito caramelada. Você até esquece o sabor de uma fruta, de um doce de fruta sem açúcar. Então tenta ir reeducando o paladar. Coisas que podem te ajudar bastante são as especiarias. A baunilha puxa muito doce, a canela puxa muito doce, a noz moscada perfuma super bem, o próprio cravo dá um contraponto muito interessante. Então, acrescentar mais especiarias e contar com o açúcar natural dos alimentos é uma ótima forma de você reeducar o seu paladar, ter aquele paladar adocicado sem consumir tanta quantidade assim de açúcar e até mesmo de adoçante sem necessidade. No começo pode ser mais difícil, o seu corpo provavelmente vai sentir. Você pode ter dor de cabeça, cansaço, irritação, que são sintomas de quê? De abstinência, gente, liberação de toxinas que estavam presas lá na gordura corporal que está oxidando. Mas depois de mais ou menos 3 semanas, o corpo se adapta e você vai ver que a sua mente fica mais clara, a energia e o humor vão melhorar bastante, você vai desinchar bastante, porque o excesso de açúcar causa muito inchaço no nosso corpo, a imunidade sobe, até mesmo o desejo sexual pode aumentar, a libido. Então, o açúcar em excesso pode ser prejudicial para várias áreas do seu corpo e do seu relacionamento com as pessoas, mesmo a pessoa mal-humorada o tempo inteiro. Com certeza isso afeta relacionamentos familiares e até mesmo de trabalho. Eu não estou dizendo que o açúcar é o único culpado, mas se você já tem uma predisposição a ser uma pessoa com oscilações de humor, o açúcar pode prejudicar. Então, 3 passos básicos para você melhorar essa questão do consumo de açúcar do seu dia a dia. A primeira coisa, saber ler o rótulo. Eu tenho um vídeo inteiro aqui te ensinando como ler o rótulo direitinho sem ser enganado pela indústria dos alimentos. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Mas já te falei o que você tem que procurar, né? Que às vezes não tem açúcar, mas vem açúcar invertido, maltodextrina, dextrose, xarope de milho, glicose, melado, tudo isso é açúcar. Então, não evite consumir quando você, principalmente, né, vem nos primeiros ingredientes da listagem, que isso mostra que é em maior quantidade. Segundo, faça substituições com inteligência, né? Como eu te falei, as especiarias, né, os condimentos adocicados e até os adoçantes mais saudáveis podem ser mais interessantes do que o açúcar. E reeducar o paladar, isso acaba sendo fundamental. Não adianta você fazer um pudim em que você utilizou somente, por exemplo, ovo, leite em pó, um pouco de leite de coco e buscar aquele doce exagerado de um pudim de leite condensado. Você tem que ter expectativas realistas e lembrar de aos pouquinhos ir mudando o seu paladar a médio e longo prazo. Sua saúde vai agradecer muito. Me conta aí se você vai começar a colocar em prática hoje mesmo, o que você vai tentar mudar hoje mesmo para se livrar desse vício do açúcar. Eu vou adorar ver o seu comentário.
Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem você vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.